Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Previdência ao Quadrado. No vídeo de hoje eu vou ensinar prática previdenciária e vou trazer possibilidades de documentos rurais para o seu processo. Sempre que a gente for comprovar tempo rural, a gente precisa de uma autodeclaração que será confirmada de acordo com base governamental, não tendo de acordo com documentos. Por isso a importância de juntar o máximo de documentos rurais possíveis. Então é isso que eu vou trazer para vocês, algo que não ensina nem na graduação, nem em pós-graduação. Prática. É por isso que eu criei este canal, o Previdência ao Quadrado. Se você ainda não me conhece, meu nome é Pedro Quadrado, sou advogado previdenciarista e especialista em reconhecimento de tempo rural, tanto na via administrativa, no INSS, quanto na Justiça. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se agora, ative as notificações e deixa seu like. Combinado? Então vamos lá, gente. Sempre que formos comprovar tempo rural, precisamos de documentos. E é muito comum o seu José, a dona Maria falar que não tem. Ah, não tem documentos, não tem como comprovar, porque eles acreditam que o fato de não ter pagamento de INSS ou registro não tem como comprovar a atividade. Mas eles estão enganados. E até pela simplicidade, bem normal, bem comum. Mas cabe a você indicar ao cliente o que providenciar. E é por isso que eu criei um material aqui para vocês, criei este vídeo para dar ideia, para dar realmente ali instrução e ensinar algumas possibilidades de documentos rurais. Então vamos lá, criei um material que está aí na tela para vocês. Pensa comigo, gente. Sempre que o cliente trabalha em alguma propriedade que não for dele, ele faz um contrato, ou um contrato verbal, ou um contrato escrito. Se tiver escrito, vale como prova. Quer ver um exemplo? Contrato de arrendamento. Se ele arrendou parte de alguma propriedade para trabalhar, este contrato vale como prova. Olha um exemplo para vocês na tela. Um contrato de um arrendamento. Este contrato vale como prova? Sim. Inclusive, deixei a fundamentação na tela para vocês. E olha que legal. Este contrato de arrendamento só será válido para o INSS se na época que ele foi feito, ele teve reconhecimento de firma em cartório. Então, o segurado especial não pode arrendar terras. Então, fique esperto com isso. Mas ele pode receber o arrendamento, ele pode trabalhar. Então, se ele tem propriedade, ele arrenda para alguém, isso não pode. Agora, se ele recebe essa propriedade para trabalhar, isso pode. E é acordo que está na tela para vocês. E este documento só será válido, só será considerado, se na época própria foi reconhecido em cartório a assinatura, o contrato, enfim. Combinado? Pedro, ele não arrendou, ele fez uma parceria. Se ele fez parceria, igualmente o contrato de parceria também pode ser considerado como prova, gente. Está a fundamentação também na tela para vocês. Olha um exemplo. Este contrato aí, gente, da tela, é um exemplo de um contrato de parceria de um cliente meu, do meu escritório, que eu juntei aí. Então consta quem é o parceiro, quais eram os dados da propriedade, o tamanho da propriedade, era cultivo do quê, qual que era a porcentagem dessa parceria, tem tudo nesse contrato. E este contrato também pode ser usado como prova. Pedro, ele não foi parceiro, ele foi meeiro. Também vale? Obviamente vale. E o que é o meeiro, gente? O meeiro é aquele que tem um acordo com o proprietário da terra ou detentor da posse e da mesma forma exerce atividade rural, partilhando rendimentos ou custos. Eles dividem tanto os rendimentos ou os custos e por isso é meação. Caso tenha, vale como prova. E olha que legal, esse documento é um documento de caráter permanente, gente. Deixa eu até diminuir a telinha aqui para vocês observarem certinho. O que é um documento de caráter permanente? Todos esses contratos que a gente falou, eles podem ser considerados todo o período. Um exemplo, o contrato, por exemplo, de meação foi feito em 1990. Ele vale de 90 até hoje, se até hoje tiver esse contrato. Então, o contrato está lá de 90 a 2023. Se lá em 1990 ele foi reconhecido em cartório, ele vale de lá até hoje. Por isso que é um documento de caráter permanente e só ele pode comprovar todo este período. Mas onde está a fundamentação? Artigo 116
parágrafo 2º, inciso 3º da Instrução Normativa 128 de 2022. Ele fala dessa possibilidade do caráter permanente. Muito bom, né? E da mesma forma, gente, que o contrato de parceria, meação ou arrendamento, também temos o comodato. E o que é o comodato, gente? É aquele quando cede gratuitamente. Eu tenho uma propriedade, eu quero que o fulano tal trabalhe lá, mas eu não vou cobrar nada dele, não precisa me pagar nada. Faço o comodato. Caso tenha esse comodato, que é a cessão gratuita, e tenha um contrato, da mesma forma, ele vale como prova. Muito bom, né? Se você tiver o contrato de comodato, também pode juntar. Olha um exemplo para vocês na tela de um contrato de comodato, que nada mais é que uma cessão gratuita. E da mesma forma, se foi reconhecido em época própria, ele pode também ser considerado documento de caráter permanente. E só esse contrato comprovar tudo, gente. Olha que maravilha. Muito bom, né? Outro documento, DAP ou CAF, Declaração de Aptidão ao PRONAF ou o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Este documento ele é tão importante, que este documento é considerado base governamental. Olha o exemplo de uma DAP, gente. Nesta DAP vai ter os dados de quem são ali, né? No caso, os nossos clientes, ou a família, ou alguém ali do grupo familiar, e vai ter o período. Este documento é uma base governamental, é um cadastro do governo. E tendo isso, só o fato de ter este documento pode ganhar até 7 anos e 6 meses de tempo rural, porque é um baita de um documento também, e aí considerado base governamental. Então, se tiver a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, ou o próprio CAF, vale a pena juntar. Pedro, meu cliente, ele tem um bloco de notas, ele tem várias notinhas lá. Esse bloco de notas também pode ser considerado como um documento. E olha lá que legal, bloco de notas também podem comprovar tempo rural. Então, vale a pena pedir, principalmente se o cliente ele tiver uma propriedade própria. O sítio é dele, a fazenda é dele. Se for, normalmente ele tem o cadastro de produtor, normalmente ele tem um bloco de notas e tudo isso pode ser usado como documento rural, como documento ratificador. Vale a pena também. Outra coisa, seu cliente entrega a produção para a cooperativa, se ele ia entregar essa produção, também é prova. Olha um exemplo aí que legal, gente. Inclusive, tem o que vocês precisam observar. Precisam observar se é a cooperativa, se a operação é de entrada, ou seja, se é a cooperativa que está comprando. Observar se aparece o cliente como quem está vendendo e o ano. Então, este documento, no mínimo, vale para aquele ano. Lembrando que cada prova dessa pode comprovar mais período. Pode comprovar até 7 anos e 6 meses de tempo rural. Então imagina, uma única nota fiscal comprovar mais de 7 anos de rural? É sim possível. Mas Pedro, onde está isso? Bem importante, gente. Isso também, para todas as provas, um único documento pode comprovar até 7 anos e 6 meses de tempo rural. Isso está no artigo 94 da Portaria 990 de 2022 e no item 6 do Ofício Circular 46. Qualquer documento ratificador pode comprovar no mínimo 7 anos e 6 meses. Mas óbvio, você vai tentar juntar o máximo de provas possíveis, inclusive caso tenha o bloco de notas. Vamos seguir. Outra coisa, seu cliente é casado? Ou, por exemplo, se você quer comprovar tempo rural e na época o cliente era solteiro, o que você pode usar? Casamento dos pais, casamento dos irmãos, casamento dos demais membros do grupo familiar. A certidão de casamento também é prova, gente. Por quê? Porque normalmente consta a profissão. E o que importa da profissão? É constar lavrador, agricultor, trabalhador rural e assim sucessivamente. Olha um exemplo na tela para vocês. Um exemplo de uma certidão de casamento de um cliente meu. Olha a profissão dele. Lavrador. Isso aqui vale como prova. Próximo. Pedro, meu cliente não casou. Ele só tem o casamento religioso, não tem o casamento civil. Vale como prova? Também vale. O que importa? É aparecer a bendita função, a função rural. Então, se aparecer o nosso cliente ou os demais membros da família, como lavrador, agricultor, trabalhador rural, ou pelo menos o endereço, vale como prova. Próximo. Pedro, meu cliente não casou nem no cartório,
nem na igreja. Ele tem união estável. Essa união estável foi reconhecida em cartório? Se foi, a certidão de união estável vale como prova. Por quê? O que importa? Importa aparecer a profissão ou o endereço rural. Apareceu essas informações? Endereço, zona rural, sítio São Pedro, profissão de lavrador, agricultor. Qualquer dado nesse sentido vale como prova. Mais um documento, nascimento. O nascimento das pessoas da família que nasceram no período que você quer comprovar também vale como prova. Seu José quer comprovar o período que ele era casado. O nascimento dos filhos do seu José vale como documento rural, caso, obviamente, seja dentro do período e contenha a informação de trabalhador rural, de lavrador, agricultor, algo nesse sentido. Olha um exemplo aí na tela para vocês. Nasceu o filho do meu cliente e olha que interessante, o meu cliente aparece como lavrador. E esse documento também é um documento que pode comprovar mais de 7 anos de tempo rural. Mas não para por aí. Tem muita possibilidade, né? Então vamos seguir. Outro, certidão de batismo. Até o batismo dos filhos do nosso cliente, até os batismos do próprio cliente e dos irmãos dele, valem como prova. Obviamente, se tiver alguma informação que ajude. Eu já tive certidão de batismo que apareceu lá, capela rural, não sei o quê. Só o simples fato de estar escrito capela rural vale como prova. Tive certidão de batismo que apareceu a profissão, vale como prova. Tive certidão de batismo que apareceu o endereço rural, vale como prova. Qualquer ajuda, qualquer informação que ligue o cliente ou a família à zona rural pode ser considerado prova ratificadora. Então, até o batismo do seu cliente e da família vale a pena pedir. Título eleitoral também é prova? Também é prova, também é documento. Principalmente os títulos eleitorais antigos. Olha na tela que legal para vocês, gente. Consta ali no título eleitoral no meu cliente a profissão de lavrador. Neste caso é um título de 1982. Então lá em 1982 ele era lavrador e este documento comprova período rural. Vocês podem solicitar esse documento do autor, dos irmãos, dos pais, dos filhos, de todos os membros do grupo familiar que for dentro do período. Vale como prova. Vamos seguindo. Ficha de cadastro eleitoral também vale? Também vale. Se o nosso cliente ele votou em algum momento da vida, ele fez um cadastro. Esse cadastro, se constar em informação rural, também é prova. Olha um exemplo, gente. Olha uma certidão que legal. Olha a ocupação, trabalhador rural. Olha o endereço, zona rural, São Bento de Urania, Alfredo Chaves, Espírito Santo. Esse documento vale como prova. Por quê? Consta a profissão, consta o endereço. Vale a pena sim você juntar essa certidão. Ou, por exemplo, no mínimo, a quitação eleitoral. Na quitação eleitoral, igualmente, vem o domicílio, vem o endereço, vem a qualificação e vem a profissão. Olha que interessante. O nosso cliente aqui, ó, agricultor, vale como prova. Vocês podem e devem juntar. Deixa eu até tirar aqui, ó. Olha lá. Olha que legal. A agricultor aparece ali. Mais uma prova, mais um documento que vocês podem utilizar. A questão é, gente, sempre que for comprovar tempo rural, exagere nos documentos. Capriche, junte o máximo possível de provas. Combinado? A saída para ganhar o período rural, seja no INSS, seja na Justiça, é montar um bom processo administrativo com uma boa autodeclaração e o máximo de provas rurais possíveis. E aqui nesse vídeo você aprendeu várias possibilidades. Mas me diz aí, qual outro documento que você costuma utilizar? Coloca nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Lembrando, caso você queira aprender mais possibilidades de documentos, eu tenho alguns outros cursos, tem algumas outras redes sociais, inclusive tem um curso que é o Caixa Oculta dos Documentos Rurais, que eu ensino mais de 100 possibilidades de documentos. E além de ensinar sobre eles, eu ensino aonde providenciar, quais sites, onde pedir e principalmente quais são as fundamentações. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.